Olá, alunos! Saudações! Sejam muito bem-vindos a essa aula de filosofia. Eu sou o professor Magno Constantino e hoje nós vamos estudar a filosofia cristã. A patrística é considerada a primeira fase da filosofia medieval. Sua principal característica era a expansão do cristianismo na Europa e o combate aos hereges. Por isso, essa doutrina filosófica foi representada pelo pensamento dos padres da Igreja, que aos poucos auxiliaram na construção da teologia cristã. No período medieval, não era muito comum aos estudiosos se debruçar os estudos sobre o conhecimento. No entanto, Santo Agostinho o fez. O filósofo cristão aproximou a cultura clássica, tão largamente expressa no pensamento dos gregos, principalmente Sócrates, Platão e Aristóteles, do cristianismo vigente, forte na época da patrística. A teoria da reminiscência e a teoria da iluminação divina. A reminiscência platônica ou anamnesis é a ação de recordar ou trazer à mente o conhecimento que é inerente à psique humana e que precisa ser relembrada ou lembrada para a reflexão filosófica. É o recordar os entes inteligíveis que já existem na nossa psique. Agostinho identifica na teoria das ideias de Platão o universo das ideias divinas. As ideias divinas, os homens recebem de Deus através da iluminação e, com isso, o conhecimento das verdades se tornam eternas e profundas. Agostinho reinterpreta a teoria da reminiscência, fazendo nascer a sua teoria da iluminação. Essa doutrina da iluminação divina responde como o homem recebe de Deus o conhecimento das verdades eternas, ou, como diria Platão, as verdades inteligíveis. Dessa forma, o verdadeiro é o que é provenientemente iluminado pela luz divina, e o que é algo extraído da própria alma, mas que não está de modo infuso. Pode-se afirmar, no entanto, que a iluminação é a potência que age no intelecto do homem para se chegar a uma verdade imutável. Então, para ele, as verdades sobre todas as coisas está dentro do homem e ele precisa de uma iluminação divina para acessar essas verdades. Agostinho não rejeita o conhecimento proveniente das sensações, mas ele coloca em um patamar inferior, entendendo que o intelecto como superior, mas sendo ambos são fontes de conhecimento. É, na realidade, uma reinterpretação do platonismo, né? Para ele, assim como para a visão, a luz física exerce um papel fundamental, sem a qual não haveria o conhecimento dos objetos sensíveis. Do mesmo modo, para o conhecimento intelectual é necessária uma luz espiritual. Esta, no entanto, viria do próprio Deus. Se para Platão o conhecimento é resultado de uma reflexão dialética, para Agostinho é pura graça divina, não negando o caráter filosófico que é a reflexão. Essa, por sua vez, é alcançada por uma vida de piedade e também de temor a Deus. Atingir essa iluminação não é uma tarefa para todos os homens, mas sim para aqueles que se voltam a Deus e recebem Cristo como o mediador desse processo. Embora essa mediação tenha sido afetada pelo pecado original, ela não foi completamente anulada. É a graça divina que auxilia o homem em sua ascensão ao mundo espiritual, onde ele pode ter contato com entes do conhecimento puro. Outros elementos de reflexão da filosofia cristã de Santo Agostinho é superioridade da alma. Para o filósofo, a supremacia do espírito sobre o corpo, ou seja, o espírito reina sobre a matéria. A alma teria sido criada por Deus para reinar sobre o corpo, dirigindo-o à prática do bem. Então, é a nossa alma quem coordena o nosso corpo à prática do bem. Por isso, no final, ela é quem vai ser julgada e não o corpo.
A próxima é boas obras ou graça divina. O ser humano que trilha a vida do pecado só consegue retornar aos caminhos de Deus e da salvação mediante uma combinação do seu esforço pessoal, da sua vontade e também de uma concessão imprescindível da graça divina. Segundo Agostinho, sem a graça divina, o ser humano nada consegue. Essa graça seria concedida apenas aos predestinados à salvação. A questão da graça divina marcou profundamente o pensamento medieval cristão. E a doutrina da predestinação à salvação foi posteriormente adotada por alguns ramos da teologia protestante. A igreja cristã medieval pregava que apenas boa vontade e boas obras humanas não eram o suficiente para a salvação individual. Havia também liberdade e pecado. Para o filósofo, a liberdade humana é a própria vontade e não a razão. Daí a origem do pecado. Essa pessoa peca porque ela usa do seu livre-arbítrio para satisfazer uma vontade má, mesmo sabendo que tal atitude é pecaminosa. Dessa forma, o ser humano não pode ser autônomo na sua vida moral, pois se ele for, a vontade o conduzirá a querer o mal e a praticar o pecado. Nesse caso, ele necessita da graça divina para salvá-lo. Há também a precedência da fé. A fé nos faz crer em coisas que nós nem sempre entendemos na razão. A fé revela verdades ao ser humano de forma direta e intuitiva. Vem depois a razão esclarecer aquilo que a fé antecipou. Agora que nós estudamos um pouquinho sobre a filosofia medieval e cristã, você é capaz de responder em seu caderno e com suas palavras a seguinte atividade. Número 1. Qual é a primeira fase da filosofia medieval? 2. Explique a superioridade da alma. Explique as boas obras ou graça divina. Explique a liberdade e o pecado. Explique a precedência da fé. Eu sou o professor Magno Constantino e vou ficando por aqui. Muito obrigado por sua participação nessa aula. Bons estudos!